Meus queridos amigos e amigas, sejam bem-vindos ao programa Palavra para Hoje. A leitura do livro dos Atos dos Apóstolos se encontra no capítulo 5, do verso 17 ao verso 26, e fala da prisão e da libertação miraculosa dos apóstolos e o comparecimento diante do Sinédrio. E esse texto faz parte do livro dos Atos dos Apóstolos e fala da igreja em Jerusalém que, pouco a pouco, se estrutura e retoma as atividades depois do acontecimento da morte e da ressurreição de Jesus. Nós lemos este trecho em Atos, capítulo 1, verso 12, ao capítulo 5, verso 42. Esta parte do livro dos Atos dos Apóstolos começa com a reorganização do grupo dos apóstolos, visto que havia a necessidade de eleger um apóstolo para ocupar o lugar de Judas. Nós lemos este texto em Atos, capítulo 1, do verso 12 ao verso 26. Enquanto que esta parte termina com a intervenção de Gamaliel, um doutor da lei, respeitado pelo povo, a favor dos apóstolos, a fim de que eles pudessem ser liberados da prisão. E nós lemos este texto no livro dos Atos, capítulo 5, do verso 34 ao verso 42. Nós lemos neste texto que os apóstolos estão mais uma vez na prisão. Eles são maltratados e as autoridades parecem querer puni-los. Mas, de repente, aparece um anjo para libertar os apóstolos. Este evento revela que Deus está ativo e não abandona os seus apóstolos. A partir de cada libertação da prisão, uma atenção especial é dada por Deus aos seus eleitos. E os apóstolos interpretam esta intervenção como um sinal dos tempos messiânicos, pois foi assim que Deus se colocou a favor daqueles que o testemunhavam contra o povo do Antigo Testamento. A abertura milagrosa das grades é um milagre dos tempos messiânicos na vida concreta dos apóstolos, no início de suas atividades, após a ressurreição do Senhor. O profeta Isaías mesmo já havia dito que as prisões seriam abertas nos tempos messiânicos. E nós lemos isto no livro do profeta Isaías, capítulo 42, versículo 7, e também no capítulo 49, versículo 9. Nós lemos: mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: ide. Apresentando cada um dos apóstolos no templo, eles diziam as palavras da vida que o Senhor lhes havia pedido para pregar. Nós lemos isto em Atos, capítulo 5, do verso 19 ao verso 20. Para nós, hoje, este texto mostra que a palavra pertence a Deus e ninguém pode aprisionar esta palavra. E a propagação da palavra é um imperativo
que pertence à vontade de Deus e não às forças humanas. Nós lemos este trecho na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 9. O aprisionamento é sentido pelos apóstolos como uma experiência da morte. Deste modo, os apóstolos vivem em suas próprias vidas as injustiças experimentadas por Cristo. E os apóstolos, como o Cristo, fazem somente o bem e dedicam suas vidas à pregação da palavra. Cristo saiu vitorioso de todas as atrocidades cometidas contra ele pela poderosa intervenção da mão do seu Pai. Da mesma forma, os apóstolos experimentam a libertação através do anjo do Senhor como uma forma de intervenção da parte de Deus. E o objetivo da pregação continua, ou seja, a pregação do valor da vida, do valor da vida como vida eterna, do valor da salvação que implica no direito a uma vida justa neste mundo. E nós lemos este trecho no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 15, e também no capítulo 4, verso 12. Os apóstolos saem desta experiência mais fortes do que nunca. Assim, os soldados encontram os apóstolos no templo, pregando e ensinando ao povo. O Cristo morto e ressuscitado pela vontade e força de seu Pai é agora a boa nova que ninguém jamais será capaz de parar. Todos têm o direito de ouvir esta notícia libertadora que pode mudar o modo de vida e a percepção do valor da vida para as pessoas. Amém.